Gente, eu estou muito feliz de ter vocês aqui atrás, essa tarde maravilhosa. E aqui presença Mel Girassol, Cláudia do Ligeirinho, Bernadette Pacífico, Raquel Santos Oliveira, Eli Salvador, Rosi. Essas figuras maravilhosas. E nós estamos debatendo sobre a questão da consciência negra, apesar de estarmos numa semana de tristeza, né, pelo ocorrido. Mas eu vou fazer mais uma pergunta. Como é que vocês, guerreiras, como é que vocês encaram essa luta da questão da consciência negra? Vou começar por mim, nossa amiga Mel Girassol. Parece tão... como é que eu posso definir isso, né? Tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo. Acaba criando até um paradoxo. Lutando. Acho que a melhor forma de encarar tudo isso é lutando mesmo. Processo contínuo de conscientização. Adoraria que não precisasse. E aí, Azaz, eu vou te pedir licença para fazer uma construção sobre... Porque, inclusive, está muito linkado a isso, né? Essa questão da luta, da conscientização, como é que a gente encara todo esse processo. E as pessoas falam do mimimi, frase que, enfim, ela foi criada mesmo para tentar nos ridicularizar. Não conseguem, jamais. Tudo é nosso, tudo veio de África. E... é loucura de vocês achar e acreditar que nós, quanto mulheres, crianças, homens, sabe? LGBTs, pretas e pretos, precisa disso pra estar em pauta. Chega a ser o ridículo. É tão óbvio que chega a ser ridículo. Só respirar um pouco e imaginar. Como é que a gente gostaria, porque quando ocorre todo esse tipo de coisa, os ataques racistas, todas essas problemáticas, eu leio, né, o que é escrito, o que é dito nas redes afora, telejornalismo, e é muito maçante, gigantesco, as construções de que a gente fez para se promover, para aparecer, para ser notado, para ser visto, para ser benquisto. E aí eu só tenho uma pergunta. É sério que vocês acreditam que a gente quer aparecer diante da dor? Diante da ridicularização da nossa imagem? De menosprezar a nossa cor da pele, de nos envergonhar do cabelo, de tudo? Então, é lutando. É lutando de verdade. Eu espero realmente que as pessoas, principalmente as cefaladas, que continuam dentro das suas caixas, continuem lá, já que não se permite o crescimento, porque a gente tem um analfabeto funcional, que é aquelas pessoas que já entendem a caminhada, já sabem da jornada e não se permite a desconstrução, e temos os nossos, que a gente precisa inclusive dividir esse entendimento de construção, porque é muito perverso. Ensinar a não nos aceitar. Então é lutando. É lutando sempre. Cláudia, querida, pra você a bola. Como é que você encara essa luta? Tem um trecho bíblico que fala que a palavra, né, o conhecimento vem pelo ouvir. Então, para que tudo isso caia por terra, tem que ser assim. Tem que ter esses debates, tem que ter a conscientização. As pessoas ouvindo, elas vão entender, mesmo aqueles que sejam, como ela disse, né, acéfalos, eles com o tempo vai cair a ficha, eles vão começar a compreender. Então precisa mesmo ter esse tipo de bate-papo, precisa ter um algo mais para conscientizar as pessoas. Porque dessa forma que tá, as pessoas brincam, acham graça, e não é assim. Essa semana, no dia 19, como você falou, né, logo no início, o rapaz lá do Rio Grande do Sul, ele foi vítima, e parece que é uma coisa banal. O vice-presidente disse que no Brasil não existe racismo. Só na cabeça dele, né? Ele é branco, ele teve dinheiro a vida inteira, estudou em bons colégios. Então, para ele não viu racismo, mas nós vimos. Talvez aqui na Bahia, aqui mesmo em Simões, o racismo seja menor, porque a maioria de nós somos negros, então a gente não percebe. Mas basta sair um pouquinho daqui, que a gente já percebe. Então, a única forma de combater o racismo é com educação, é com conscientização. O programa está muito massa, estou adorando esse debate. E a gente vai passar a bola aqui para Bernadette Pacífico. Como é que você encara essa luta, Bernadette? Essa luta é uma luta muito árdua, entendeu, gente? Mas eu só quero dizer a vocês que existem 3 coisas que a gente tem que guardar na nossa cabecinha. A primeira, a fé.
a resistência e a luta. Sem essas três, não há vitória. Então, eu sou a mulher do 4T. Toco tudo todo o tempo. Delícia! Acima de tudo, a resistência, né? Então, não existe medo para mim. Eu estou passando momentos difíceis, dificílimos mesmo, entendeu? Não tem 8 dias que eu fui agredida, então eu estou aqui, eu estou doente. Obrigada, Zada, que você me distrai muito. É como a colega disse assim, educação acima de tudo, com certeza. Sem isso aí não tem nada. Mas essa fé que eu tenho vai comigo, vai junto comigo. E esse respeito a tudo e a todos, todas as religiões, para você ter uma ideia, gente. Quem abre minhas reuniões é evangélico. Quem abre minhas reuniões, você tem uma reunião minha comigo? Quem abre é evangélico. O menino da funerária teve lá, eu dando na reunião, ele fez, não entendi, Bernardo, para você entender. Quem abre é evangélico. Aí depois, meu amigo, você está ali escondidinho, reza aí o Pai Nosso. Se tiver um espírito, eu mando a oração de São Francisco de Assis. E encerro com Orubá, quem reza sou eu, o Pai Nosso em Orubá, entendeu? Então, acho que é por aí. O que é isso tudo? É educação. Respeito, que religião não se respeita. Não se impõe também, se respeita. Entendeu? Religião não se impõe, se respeita. Então, por isso que eu digo a você, eu sou a mulher do 4T, tomo tudo todo o tempo. Muito obrigada. Você é eu diria você é uma biblioteca. Mundial ainda. É incrível, né? Uma aula. Vamos continuar, você tá maravilhosa, tá tarde, tô adorando, viu? E necessita Só pitangas, Zaza. Sou negra, mas não sou escrava. Vamos ouvir aqui Raquel, né? Raquel Oliveira, essa figura, essa criatura ali, minha amiga pessoal, né? Minha amiga, né? Raquel que é uma guerreira. Ninguém vai sabendo vocês. Muito legado no município. Com certeza. Não é minha primeira prefeita, eu diria, não é minha primeira prefeita. Hilda, a primeira vereadora, e Raquel foi a primeira filha de vereador a seguir ao pai, Câmara Baixa, Câmara Acima. Quando o pai dela botou o primeiro papel na rua, você vereador, ela estava lá do lado dele, colando, segurando a cola. A prova disse que ela casou com o cidadão, ela é filha de vereador, casou com um cara candidato a vereador, deu sorte, ganhou o pai e ganhou o filho, então ganhou o marido. Ela tinha 2 vereadores, um pai e um marido. Então você foi uma guerreira, aí hoje chegou. Raquel, como é que você quer essa luta, querida? Bem, como as que me antecederam falaram, é uma questão de cultura, é uma questão de educação. E a gente tem que continuar persistindo, nós, como tantas outras que tem por aí, que tem o mesmo pensar nosso. Desconstruir uma coisa que vem há séculos, né? Porque o próprio negro não se aceita. O próprio negro não se aceita como negro. Então nossa passadinha de culpa é como se fosse o beija-flor, né? A gente vai levar nossa gotinha para poder a gente ir levando para ver se desconstrói. Como o Rosi falou, que tem gente que chega na escola que se postula como branco, né? E lá tem que ficar como branco, negro, mas é esse tipo de coisa que a gente tem que estar debatendo, desconstruindo, para que não aconteça o que aconteceu com Marielles, e outras Marielles, que não aconteça com Binho do Quilombo, com João Alberto. Então, quando a gente tem consciência de uma coisa, a gente tem que levar essa consciência adiante, ou então nasci negra, mas não nasci escrava. Com certeza. Eu também. Eu gostei de preta. No dia que eu vi uma criatura, eu fui no encontro, né? Aí vi uma menina, chamaram uma menina, e ela tinha até o nome Salvador. Quando eu vi, Salvador. Ela me chamou a atenção pelo jeito bonito de ser, pelo jeito dela aceitar que ela é de Salvador, é com você aqui. Então, guys! Eu fiquei olhando. Ô, gente, eu fico parada de verdade ouvindo cada pessoa aqui falando, porque é uma pergunta muito intrínseca, é muito pessoal essa pergunta. Como você encara essa luta? E aí você para ouvir a luta de cada um.
Mel falou uma coisa assim, que a gente é de luta, a gente é luta, mas a gente é resistência. Essa palavra resistência, ela tem acompanhado há várias gerações, as nossas gerações, mas hoje aqui em Simões Filho, né, na nossa cidade, a gente pega pra gente, a gente é resistência. Traz na alma. A gente é preto de resistência, de verdade. Mulher preta de resistência, porque aqui, infelizmente, a gente não tem um levantar mesmo do negro. A gente não tem a cultura enraizada. Tem a cultura, porém ela não é fomentada dentro das gestões em geral. Não vou citar nomes, das gestões em geral. Nós não falamos da questão cultural, a gente foi perdendo ao longo do tempo. Aí, nesse instante, eu estava lembrando, né, das quadrilhas, nós tínhamos as quadrilhas, né, nas ruas, nos bairros. Enfim, a gente tinha diversas. A gente tinha gincanas. As lavagens. As lavagens. Era muito massa. Então, a gente, com o tempo, a gente foi perdendo. E que lavagem é uma coisa bem do preto mesmo, Sim. negro, né? Então, a gente foi perdendo. Hoje, quando a gente vai parar para falar da questão cultural da cidade, das questões religiosas, principalmente das religiões de matrizes africanas, se parou tudo. Parou no tempo. Então não tem interesse que a gente prossiga e que a gente passe para o outro, para as crianças que aí estão chegando e precisam saber da sua própria cultura. Quando eu paro para analisar, né, em nível Brasil mesmo, nacional, a gente começou a debruçar mesmo em cima da morte, que é uma infelicidade, em cima da morte do americano, né, que foi morto com um joelho no pescoço, foi sufocado. Mas isso trouxe pra gente o empoderamento de deixar o nosso povo brasileiro ir pra rua também. Vocês já perceberam isso? Então o negro, por mais que estivesse aqueles protestos isolados, ali é favelado, ali é bandido, e só a família que vai lá protestar nos bairros, né? As televisões gostam de mostrar que aquela família tá indo lá protestar pela morte de alguém que foi morto com um tiro, mas é tido como preto, como favelado e como bandido. Mas diante dessas últimas pessoas que foram assassinadas, tanto lá fora do país quanto aqui, fez com que o negro também acordasse. Então, quando a gente fala assim, o negro precisa se enxergar negro, sim, mas o negro se discrimina, eu acho que a gente generaliza muito. Então, a gente precisa pensar também o preto não se aceita, não é o preto generalizado, mas quem é esse preto que não se aceita? É aquele que não foi influenciado culturalmente, que não foi ensinado também, que não teve as suas famílias fomentadas, falando sobre isso abertamente, né? Que entendesse qual é a nossa cultura, o que é que a gente tem para hoje, o que é que a gente tem nas escolas, isso, entendeu? Então, quando a gente fala, a gente também vai para as questões, a gente está falando de educação, a gente está falando de cultura, mas a gente também vai para a saúde. Eu sou enfermeira de formação e não vou deixar de me isentar e de falar disso também. Quais são as propostas de programas para o preto? Qual é o tipo de programa que a gente tem para as doenças que são para as pessoas pretas? Muito poucos. A gente fala, a gente tem os livros, a gente tem as literaturas, a gente tem as pesquisas, mas o que é colocado dentro da nossa cidade para que as pessoas, né, de doença falciforme, né, das mulheres grávidas de periferia, como é que esse acompanhamento acontece, anemia falciforme, enfim, tem diversas doenças, mas que não é conversado. Doenças que são predominantes por conta da etnia. Da etnia, mas não é se não tem esse cuidado. Então, eu que tenho também a formação de sanitarista, penso muito o seguinte, a gente fala das questões educação, cultura, porque é também necessário, mas quando eu falo da questão de saúde coletiva, eu englobo tudo, eu englobo o trabalho, porque qual é o tipo de trabalho, qual é o tipo de educação, qual é o tipo de moradia, qual é o tipo, tudo, saúde coletiva você vai englobar tudo, e daí você vai tirar diversas informações de por que o povo preto também está nessa situação. Então a gente tem que pensar em tudo. Então, como eu encaro essa luta, que foi a pergunta principal, com muita luta, como colocou Mel, mas com muita resistência. Mas essa resistência que a gente tem, que a gente traz com a gente, que a gente traz no nosso DNA, que é principal, na nossa alma, é a resistência que a gente precisa permanecer em luta, mas precisa principalmente passar para as próximas gerações. E esse é um papel meu, é um papel da gente. É nosso papel fazer isso. Quando eu percebo que dentro da nossa cidade a gente não tem mulheres pretas dentro dos espaços de poder e de decisão, isso faz com que a gente lute mais. Mas a gente precisa, eu começo a raciocinar em cima dessa luta, eu começo a perceber que a gente precisa lutar mais irmanadas. E irmanadas eu digo mulheres.
Porque se a gente também não tem essas pessoas, não tem nenhuma representante lá dentro, é porque a gente se desgarrou. A gente se individualizou e a gente precisa rever esse nosso posicionamento, porque não existe uma luta sozinha. A gente precisa ter uma luta mais encorpada, porque vai ser dessa forma que a gente Equidade, Ellen. Equidade. A gente precisa chegar lá, mas a gente precisa chegar com consistência. A gente precisa nós precisamos sermos ouvidas. E ouvidas eu coloco no gênero feminino mesmo, porque aqui na cidade nós não temos esse espaço. E não adianta gestor nenhum colocar uma representante do gênero feminino nos espaços de secretaria se ela não tem voz e não tem poder, não tem a caneta. Ela precisa, na verdade, ter a caneta também. Porque só estar ali representando como uma figura pública não me adianta nada. Ela não me representa nada. Ela precisa realmente estar nos espaços que ela faça a transformação. E a transformação disso tudo não é a transformação apenas de estar ali para colocar uma figura feminina. A gente precisa de uma transformação que fale. Porque de fantoche a gente não quer mais, a gente quer que fale por ela mesma, por si própria. E eu tenho certeza que todas essas que estão aqui, não que elas concordem com minha fala, mas elas percebem também que essas representantes que estão ali em alguns espaços que são oferecidos de forma bem de migalha, ela precisa sim que ela fale, ela precisa ter a caneta, ela precisa ter o poder, ela precisa ter a fala, ela precisa passar essa identidade para outras meninas. E se continuar dessa forma, a gente não vai, a gente não continua, a gente fica omissa, né? Então a gente precisa sim ter esse espaço de poder, de fala, mas eu deixo bem claro, vai ser com enfrentamento. Eu não digo com o enfrentamento da gente precisar agredir ao outro. É o enfrentamento de eu poder mostrar... Enfrentamento político. É o enfrentamento de eu poder mostrar que a gente sempre teve. Quem é a mulher brasileira que não tem essa ousadia? Cada um vai ter a sua criação, mas essa ousadia todas nós temos. Né? Então, para a gente conseguir chegar nesses espaços, a gente vai ter que ter o enfrentamento e a resistência. Fala vocês só, eu sei, a gente sabe disso. Falando de poder, dessa coisa, e vamos ouvir Rosi aqui. Rosi, como é que você encara essa luta, Rosi? Na minha opinião, a gente vai mudar e vai construir essas coisas lembrando de quem precedeu a gente. Eu cheguei aqui porque eu fui precedida por grandes mulheres e que nunca me disseram que o meu tônus era o fator principal que vetaria o meu sonho. Então, o que me precede é muito mais forte do que a minha existência. Geograficamente, na minha estrutura física, estão no meu DNA construídos os músculos das chibatadas, das chicotadas dos meus antecessores. Mas essa luta que a gente encampou, cada uma daqui encampou, está muito longe de ser uma vitória. Mas eu lembro de uma professora, porque ela era negra e era uma grande professora do Luiz Palmeira, Elizabeth. Só eu chamava a professora Elizabeth. A escola toda chamava de Fubuia. Nossa. Então, uma mulher que sabia a história do Brasil toda. Dom Pedro, ela contava do nascimento, todas as passagens aqui. E essa mulher me fez ir ler na biblioteca de Simocilo os Lusíadas. Me fez ler Escrava Isaura, me fez ler a Constituição Brasileira. Eu já era dança, já era quadrilha junina, mas ela me instigava a ser mais do que eu mesma. E um dia ela fez um relato que ela passou na universidade para fazer direito, mas ela não pôde cursar porque ela cuidava da mãe. Ela era mantenedora da mãe. Então, assim, eu acho que isso que me precedeu fez eu ser esse pouquinho que eu sou hoje. E esse pouquinho que eu sou hoje, eu tenho a obrigação de preceder grandiosidades futuras. Então, esse é o que eu penso, que estamos construindo. Vamos lutar, vamos brigar,
mas ninguém larga a mão de Que ninguém. linda. Nunca, nunca. Eu não abandono minhas alunas. Eu não abandono meus alunos. Eles podem estar lá fazendo mestrado, doutorado, sei lá o quê. Mas eu ligo, ó, Márcio Fidelis, não quero saber, tá jogando lá no estado da Bahia, a Léo de Blanco está sendo auditor. Você vem aqui dar aula para mim, na hora ele chega. Por quê? Porque nós construímos um exército, gente, invencível. Sim, Invencível. axé. Muito bom, assim.